Tortura. Desde o início da nossa civilização, torturamos uns aos outros. Seja a tortura física ou psicológica. Nós entendemos bem que é uma maneira eficaz de controlar uma pessoa ou mesmo a população. Vemos nos livros de história que métodos terríveis de tortura eram usados para amedrontar as pessoas. Ai daquele que falasse contra o governo ou a igreja. Hoje, vivemos em um mundo em que pensamos estar livres dessas coisas. Estamos muito enganados. Talvez os métodos tenham mudado, mas a crueldade humana morrerá somente quando a nossa raça for extinta. Quando o assunto é fazer mal uns aos outros, nós somos muito, mas muito criativos. Máquinas de horror, criadas por mentes doentias para causar dor e sofrimento. Cavalete. Essa máquina de tortura é composta de uma estrutura com base retangular que lembra uma mesa, cilindros de madeiras nas extremidades, cordas e alavancas. A vítima era deitada no cavalete, seus pulsos e tornozelos eram presos às cordas. À medida que as alavancas eram giradas lentamente, a pessoa era esticada em direções opostas, fazendo com que as juntas fossem deslocadas, ligamentos e cartilagens rompidos. Os franceses fizeram uma melhoria ao cavalete. Colocaram cilindros de madeira com espinhos sob a espinha da vítima, adicionando ainda mais ao sofrimento da pessoa. A tortura também era eficaz em quem assistia, pois os estalos produzidos pelo corpo e os gritos da vítima eram aterrorizantes. Não se sabe exatamente a origem dessa máquina de tortura. Acredita-se que ela foi criada pelos gregos por volta de 356 a.C. Alguns registros indicam que foi usada por Alexandre o Grande para torturar conspiradores que planejavam seu assassinato. Outros registros indicam que o cavalete foi usado por Nero para descobrir os nomes das pessoas envolvidas em conspirações contra ele. Porém, o cavalete se tornou realmente popular na Idade Média depois que John Holland, segundo Duque de Exeter, introduziu seu uso na Inglaterra em 1447, sendo assim apelidada a filha do Duque Exeter. Em 1628, o uso desse método foi proibido por juízes que alegaram que ele ia contra as leis da Inglaterra. Esposa e marido são arrastados pelo calabouço, presos por conspirar contra o governo. A interrogação começa. Eles negam tudo. Dizem que são fiéis ao rei e ao duque que os governa. O interrogador perde a paciência e ordena que seus ajudantes coloquem o marido no cavalete. O casal não sabe o que é aquela máquina. Nunca tinham ouvido falar do cavalete, simplesmente porque quem entrava nos calabouços do duque nunca mais saíam. O interrogador olha nos olhos da mulher e faz a pergunta novamente. E novamente ela nega. Dando um sinal de positivo, os ajudantes giram a alavanca que estão segurando. O marido grita. A mulher se assusta e começa a chorar. Ossos quebrando, ligamentos rompendo e músculo esticando. O barulho é enlouquecedor. Os gritos dele ainda soavam na cabeça da esposa, mesmo quando ele não estava gritando. Os interrogadores não conseguem arrancar nada deles. O marido é carregado até a cela, pois suas pernas são somente 2 sacos murchos. Quando eles estão sozinhos, ela tira a camisa do marido, enrola formando uma pequena corda e o enforca até a morte para livrá-lo do sofrimento. Usando a corda que fez com a camisa e mais suas roupas, ela usa o corpo do próprio marido como tamborete para se enforcar.
Se aqueles homens queriam a verdade, teriam que ir buscá-los no inferno.